canal, eu sou a Fabi e agora vamos começar mais um vlog, que é o vlog da semana, que é o vlog que eu sempre faço com vocês, né? Sempre faço um vlog toda semana pra contar o que eu vou lendo durante a semana pra vocês terem uma ideia. Assim, eu acho que quem acompanha os vlogs daqui do canal e os vídeos não deve se espantar com o quanto eu leio, mas se a pessoa não acompanha os vlogs, né? Aí a pessoa deve ficar se perguntando, nossa, mas leu muito, meu Deus, e tal. Mas nos vlogs eu mostro pra vocês, eu vou falando o quanto eu vou lendo, sabe? Tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio. E eu conto pra vocês aqui no vlog. Então, tipo, a minha rotina também não é perfeita. E eu também não leio o dia inteiro, o tempo inteiro, sabe? Acho que as pessoas têm uma ideia errada quando vê a quantidade de livros que você lê. Na verdade, eu leio rápido, né? Eu tenho um ritmo rápido, né? Quem me acompanha aqui sabe. Então, eu acabo lendo mais quantidade que muitas pessoas. E minha rotina também não é comum como de muitas pessoas, né? Eu fico em casa, eu não trabalho fora, não tenho filhos. Então, a minha rotina permite que eu tenha mais tempo para ler, me organize para ter mais tempo para ler. Mas também não quer dizer que eu só faço isso da minha vida, né, gente? Atualmente, até a faculdade eu comecei a fazer. Eu sou dona de casa, sou casada. Então, não é só leituras a minha vida, sabe? Apesar de que pode ser que algumas pessoas pensem isso. Mas não. E como eu falei, tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio. E eu conto aqui nos vlogs. Então quem me acompanha sabe que a vida não é só isso. E eu não sou tipo uma máquina que fica o tempo inteiro lendo. Nem é bom, porque cansa bastante a vista também se eu ficar muitas horas lendo. Mas eu leio mais rápido do que a maioria das pessoas. E também o meu tempo livre eu priorizo pra ler, ao invés de outras coisas, entendeu? Eu vejo filme, vejo série às vezes, mas geralmente o meu tempo livre é para leitura. Então, fica aí essa informação para você se está chegando por aqui agora. Eu comecei esse vlog de uma forma diferente, mostrando um novo hábito que eu tô criando, né? Que é o hábito de leituras espirituais, né? Ler a Bíblia e livros até ficcionais ou de não ficção com a temática cristã, né? Eu vou adquirir alguns, eu tenho alguns aqui, mas já foram lidos e não quero adquirir uns novos para poder eu ler, né? Também no período da manhã. Eu leio a Bíblia sempre, né? Eu sempre tenho esse costume de ler, mas eu prefiro ler à noite. É uma coisa que eu criei o hábito de ler à noite, né? E fazer um devocional à noite, antes de dormir. Mas eu tô tentando mudar esse hábito para o período da manhã. Eu acho que vai ser melhor, eu acho. Não que seja ruim à noite, mas eu queria mudar também para fazer esse período da manhã. Fazer essas leituras logo de manhã cedo, pro dia dar uma animada. Eu não falo muito sobre isso aqui, até porque não é nem o foco do canal, mas como eu pretendo fazer as leituras também relacionadas à ficção, com esses temas, provavelmente vai aparecer em vídeo de leitura, essas coisas, esse tipo de livro. Então eu quis deixar isso claro para vocês, porque eu pretendo ler esses livros sim. Tem muitos livros que eu me interesso, tem livros de ficção cristã, né, que são ficção cristã, clássicos cristãos, que eu tenho vontade de ler, né. E eu me lembrei quanto eu tenho vontade de ler alguns desses livros quando eu li Anne, que eu falei, gente, eu tenho tanto livro desses que eu quero ler, por que eu ainda não li, sabe? E a Anne fala de alguns livros que eles liam da época e são livros que eu tenho interesse, sabe? Então, eu me lembrei disso, sabe? Dessa vontade que eu tenho de ler esses clássicos cristãos. E também existem livros mais contemporâneos também com essa temática. Eu tenho vontade de ler, então provavelmente eu vou ler e vou tá falando aqui com vocês nos vídeos, nos vlogs, ou vai aparecer nos vídeos de leituras e vai aparecer nos destaques. Então eu preferi falar pra vocês, né? Eu não falo muito sobre isso, mas sim, eu sou cristã, né? Não é o foco do canal falar sobre isso, nem nada assim. É sobre literatura, é sobre livros e sobre ficção. E como eu vou ler esses livros, eu vim esclarecer isso pra vocês, né? De alguma forma. E mostrar um pouco dessa parte de mim que eu não falo muito por aqui. Tem pessoas que sabem, né? Mas não é uma coisa que eu fico falando nos vídeos, porque não é realmente o intuito do canal falar sobre isso. Esse final de semana eu fiquei pesquisando alguns livros e tem um livro que tem uma adaptação que eu vi há muito tempo e que ele é um clássico e ele é uma ficção. Eu achava que ele era não ficção, mas depois quando eu pesquisei ele sozinho, eu descobri que ele é uma ficção. Ele foi publicado em 1896, então
Ele era um pregador dessa época e clássicos cristãos são muito importantes para a literatura, sim, e até em questões históricas, sabe? É uma literatura que marcou uma época e um contexto social e religioso da época. Então ele é importante para a história realmente. E esse livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Ele é uma ficção do Charles M. Sheldon. Eu acho que ele era um pregador, né? Americano, eu acho. Não é inglês. Eu não sei se ele é inglês ou ele é americano. Eu não tenho certeza, mas ele é um pregador da época. E esse livro ele foi realmente importante para a época. E até hoje ele é importante. Tanto que tem uma adaptação, acho que de 2010. Que eu lembro que eu vi essa adaptação. Só que eu não tenho certeza se eu vi ela toda, só vi alguns pedaços, porque aqui na minha casa, né, todo mundo é cristão, então a gente via muitos filmes com essas temáticas, né? Assim, meus pais e tal. Então, eu lembro que tem esse filme. Eu fui pesquisar e ele é realmente baseado nesse livro, né? Mas é uma adaptação, tipo, mais moderna, numa cidade moderna e tudo mais. Eu li o primeiro e o segundo capítulo desse livro. Ele tá no Kindle Unlimited, eu achei ele no Kindle Unlimited e peguei. Mas eu quero comprar o físico, ele tem na coleção da Príncipes. A Príncipes tem uma coleção de clássicos cristãos, que são clássicos realmente que foram importantes para a história, e que tem a temática cristã. Tem Imitação de Cristo, tem o do Spurgeon, que é comentando sobre o Peregrino, tem o Peregrino de John Bunyan, tem vários clássicos cristãos, né? Pregações que se tornaram livros famosos, que foram pregações da época, né, de antigamente. Então, tem essa coleção da Príncipes e tem esse livro, e eu fui pesquisar e vi que tem aqui no livro, então peguei para começar a ler. Eu pretendo comprar o livro, porque eu me apaixonei por esse livro já no começo. A história, sabe, é boa, e a escrita é muito boa. Aqui conta a história de um pregador, né, que é o Henry Maxwell. Ele é um pregador, né, de uma igreja que tem uma cidade que as pessoas têm uma vida, a boa parte das pessoas tem uma certa condição e tudo mais, e ele tem aquele intuito de fazer ótimas pregações e pregações impactantes e para grandes multidões, sabe? Ele tem isso. E ele tá escrevendo seu próximo sermão, né? Até que batem na porta dele e a esposa dele não tá em casa. E aí ele fala que não quer receber ninguém porque ele tá trabalhando no seu sermão do domingo. E aí ele tá lá e alguém bate na porta dele. É um cara, né? Um rapaz jovem, mas que tá muito sujo, bem parecendo mendigo, cabelo bagunçado, bem sujo mesmo. As pessoas veem ele como mendigo pela aparência que ele tá. E ele bate lá na porta e pede pro pastor se o pastor pode ajudar ele a tentar falar com alguém que arrume um emprego pra ele, que ele precisa trabalhar e tudo mais, que ele quer arrumar um emprego. E aí o pastor não quer atender ele. Fala, não posso te ajudar não, e tal. Mas se eu pode falar com alguém, assim, falar pelo menos bem de mim, pra poder a pessoa me aceitar, né, pra arrumar um emprego e tal. E nessa igreja vai muitas pessoas que são donas de empresas, vamos dizer assim. E aí ele, não posso te ajudar não, boa sorte aí, que você consiga um emprego. Fechou a porta na cara do homem, né? E é um homem estranho, né? Forasteiro na cidade. E aí ele segue sua vida, vai ter o sermão do domingo, e ele preparou esse sermão que é como seguir os passos de Jesus. Ele tá preparando esse sermão, por sinal. E aí ele chega no domingo para fazer sua pregação e tudo mais. E aí o homem sai de trás da igreja e começa a falar o quanto aquelas pessoas falam tanto que são cristãos e que falam tanto sobre a fé e seguir Jesus, como que eles podem falar isso? Ninguém foi minimamente educado com ele, sabe? E ele começa a questionar essas pessoas, mas não de uma forma agressiva ou brigando com as pessoas, não. Ele fala de uma forma calma, fala, mas vocês falam, eu fico me perguntando, sabe? Por quê? Sabe? Eu só queria um emprego. E ele começa a falar assim, ele é um cara que já tá bem abatido e tudo mais, debilitado, mas que queria um emprego. Fala para as pessoas sobre isso, ele fala bastante coisas sobre isso, assim, para questionar as pessoas, e são reflexões incríveis, por sinal. Toda aquela questão ali que o homem faz essa reflexão para eles na igreja, desperta o pastor para algumas coisas que ele mesmo estava vivendo e também a sua comunidade lá.
Então ele faz uma proposta para as pessoas, ele propõe para essas pessoas, que as pessoas que vão ter que decidir se vão querer ou não, né? Ele faz essa proposta e ele se inclui de que em um ano eles vão fazer essa promessa de que tudo que eles forem fazer, antes eles vão se perguntar o que Jesus faria. E com a resposta que eles tiverem na mente deles do que Jesus faria naquela situação, eles vão ter que fazer. Independente do que seja, eles vão ter que fazer o que Jesus faria em um ano. E eles se incluem nisso, eles fazem uma oração, eles fazem realmente essa promessa. Poucas pessoas tomam essa atitude, mas algumas pessoas que são importantes da cidade tomam essa atitude de ir fazer essa promessa, né, junto com o pastor, de que vão, antes de fazer qualquer coisa, vão se perguntar o que Jesus faria e vão ter que fazer. E aí acaba o início, e aí a gente vai ver o que vai acontecer na cidade com essas pessoas nos próximos capítulos, que é o capítulo 3 em diante, né? Gente, a história é muito boa. A história é muito boa. Assim, mesmo que você não seja cristão ou, né, ou algo assim, mas eu sei que tem muitas pessoas que não se consideram, né, nenhuma religião específica, mas acreditam em Deus. Então, eu acredito que essas leituras sejam boas também para você. Se você acredita, né, mesmo que você não seja um cristão que fala, eu sou de tal coisa, eu sou daquilo, eu sou do outro. Não, se você acredita em Deus, eu acho que essas leituras já são bem válidas, são bem legais. As pessoas acham que esses livros são chatos, mas existem vários livros que são de ficção, mas que tem alguma temática e cristã envolvida também. E esse livro tá muito bom, gente. É um livro muito bom. Já tô assim apaixonada por esse livro. E como eu falei, tem no Kindle Unlimited. Se você tiver curiosidade, já pode pegar para ler aí e ver como que é, ver se você se interessa. Ele tem 30 capítulos e ele tem menos de 300 páginas. Então é um livro curtinho, dá para ler rápido. A leitura flui muito bem, por sinal, tá? Muito bem mesmo. Eu li 2 capítulos, eu poderia ler muito mais, assim, porque é uma história instigante, sabe? Que você se prende, sabe? Prende com a história. É muito bom. E pelo que eu li e o que eu lembro do filme, eu acho que tá diferente algumas coisas, né? Mas depois que eu terminar de ler, eu vou ver o filme de novo pra ver quais são diferenças, né? Quais são as diferenças do livro e do filme, né? Mas enfim, eu só tô mencionando vocês porque eu tô lendo e é também uma ficção, então eu quis contar um pouco da história pra vocês, mas é uma história muito boa e é um clássico. E não é um clássico à toa. Qualquer livro que vira clássico não é à toa que ele vira um clássico, sabe? Não é por acaso. Então, pretendo comprar, né? Tá no meu carrinho lá pra eu comprar. E também quero comprar outros livros que eu já tô me programando pra comprar com temáticas. Dessas temáticas que também são ficção ou são não ficção, né? Mas é isso, gente. Eu vou falar agora um pouco sobre as outras leituras que eu tô fazendo. Continuo fazendo a minha leitura de Divina Comédia, né? Essa leitura vai durar o mês inteiro, então eu vou mencionar aqui. Eu tô na página 73 e tô no canto 11. Li 2 cantos de novo ontem. E, gente, tô amando. Tem umas coisas aqui muito legais, sabe? E a história é muito boa, sabe? É uma história também que te instiga a continuar, que você fica curioso, porque quer saber o que vai acontecer quando o Dante passar nos 9 círculos do inferno, sabe? O que vai acontecer? Qual vai ser o final, né? Dessa parte do inferno. Tem umas frases aqui também bem interessantes, alguns trechos, assim, que são importantes, que eu acho interessante, né? E tô lendo David Copperfield, ainda não li nada hoje, vou ler, né? Eu tô no capítulo 8 ainda, então vou ler um pouco, porque hoje começa a meta, é de segunda a sexta, né? E eu acho que hoje eu vou começar a ler Amigas para Sempre. Não tenho certeza ainda, porque eu também tenho que começar os Reis do Wild. E a Renata e a Ana vão começar essa semana. Então não sei se eu já começo Reis do Wild ou já começo Amigas para Sempre essa semana. Mas pelo jeito, Amigas para Sempre é uma leitura que flui bem, porque minha mãe falou que tá lendo bem rápido. E a Patrícia já leu o livro todo. Então eu não sei. Provavelmente deve ser uma leitura mais rápida. Minha mãe tá adorando, porque se passa ali nos anos 70 e 80, pelo menos até essa parte que ela falou que ela tá lendo. E é o período que ela viveu, né? A adolescência ali, ela cresceu nessa época, então ela tá muito feliz de ver as referências. E é isso, são essas leituras. Vou continuar David Copperfield, da Divina Comédia, que eu tô amando, gente. Divina Comédia eu estou amando.
E provavelmente vou começar Amigas pra Sempre ou Reis do Wild. E aí eu volto aqui depois contar pra vocês o que é que eu li no final das contas. Se ele é Amigas pra Sempre ou os Reis do Wild ou os dois. Mas provavelmente eu vou continuar também a leitura. A leitura do Em Seus Passos, o que Jesus faria. Gente, muito bom esse livro. Eu tô gostando muito da história. Eu quero ver o que vai acontecer, sabe? Como eu falei, eu acho que eu vi o filme, mas eu não sei se eu vi tudo ou são os pedaços e eu não lembro muito do que acontece, não. Eu lembro um pouquinho do início, mas não sei o que rola, né? E eu acho que tá um pouco diferente com esse, então eu não sei, né? O que vai acontecer. Mas é essas leituras que eu vou fazer e depois a gente conversa mais sobre o que eu li mesmo. Se eu li, se eu não li, o que tá rolando. Eu conto aqui pra vocês. Olá, vlog. Voltei aqui pra falar com vocês. Hoje já é quinta-feira. Esses dias eu não li muito porque eu fiquei com dor de cabeça por alguns dias e ontem começou a dar uma melhorada, né? Melhorou ontem, só que eu não li muita coisa. Eu li um capítulo de David Copperfield, estou no capítulo 9 e cada vez mais eu tenho pena desse menino. Não tem como não sentir pena dele. E a única que eu consegui manter direitinho as metas e tudo mais, eu, assim, atrasei, mas eu li mais depois, né, ontem, é Divina Comédia. Eu tô no capítulo 17, né, no canto 17, na verdade, da Divina Comédia. Eu tô na página 114, tô praticamente 50%, né, do livro. E também continuei lendo, na verdade também só li um capítulo esses dias de Esses Passos, o que faria Jesus. Tô em 43% do livro, no capítulo 14. Eu vou chegar em 50%. Já era pra me ter terminado. Faltam 4 horas de e-book. E era pra me ter terminado, mas como eu fiquei com dor de cabeça e não consegui ler esses dias, eu não li mais ele, né? Parei de ler, na verdade parei de ler tudo. Ontem, como deu uma melhorada, eu comecei a ler, né? E aí eu li um capítulo antes de dormir e li um capítulo de David Copperfield. E a Divina Comédia, como eu falei, foi o que eu li mais, mas também a Divina Comédia é super rápido. A leitura mesmo é rápido, porque é poemas e são tipo 3 páginas cada canto, mais ou menos. Então, pra ler, é rápido. Se você for parar pra entender e tudo mais aí, que leva um tempo, né? A parte de parar pra você ler. Porque a leitura em si não é demorada, assim, entendeu? É mais a questão de você absorver o que rolou e o que tá rolando. Mas uma coisa boa dessa edição, eu não sei se tem todas, mas essa edição aqui da Príncipes tem uma das melhores traduções da Divina Comédia, se vocês não sabem. Eu pesquisei muitas edições da Divina Comédia e essa é uma edição bem recomendada, né? Como uma das que não são tão difíceis, vamos dizer assim, é do Pedro Xavier Pinheiro. É uma tradução antiga, mas que tem uma boa tradução, sabe? E ela vem aqui em cima dos cantos um resumo, como se fosse um resumo do que acontece naquele canto. Então fica muito mais fácil, gente, muito mais fácil. Eu recomendo bastante essa edição, tá sendo muito boa. E tem notas de rodapé também, né? Embaixo aqui vem as notas de rodapé, quando ele tá se referindo, ou é uma alegoria a alguma coisa, ou ele tá se referindo a alguma coisa da Itália, alguma pessoa importante. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que tem muita mitologia, tá? A mitologia grega é muito forte aqui. Então, se você tem algum conhecimento de mitologia grega, vai ser muito mais fácil. A mitologia grega é uma das mitologias que eu mais gosto, é uma mitologia que eu sei bastante coisa, né? Porque desde pequena eu gosto da mitologia grega, sempre procuro saber sobre a mitologia grega, sobre acontecimentos da história e sobre os deuses e tudo mais. Então, eu sei, assim, tenho um conhecimento já. Ali Percy Jackson já faz várias referências à mitologia. Não é, tipo assim, super fiel à história real da mitologia, mas dá uma base legal pra você, pelo menos, saber quem é as pessoas. Então, ajuda bastante também. E aí, tem bastante coisa aqui sobre mitologia. Tanto que ele está no inferno aqui e tem elementos de Hades, sabe? Do reino de Hades. Tem o Cerberus, tem o barqueiro, entendeu? Tem as fúrias, tem várias coisas que são elementos da mitologia grega que estão aqui, né? Muito presentes aqui.
Então, tipo assim, eu já conheço esses, por exemplo, eu sei quem é o Cerberus, eu sei o que que é Cerberus, eu sei o que que é a Fúria, eu sei o que é essa parte do barqueiro, né? Que é uma coisa que sempre conta na mitologia grega. Lembra muito histórias gregas, sabe? Porque é muito comum nas histórias gregas, se você não sabe, os heróis irem para o Hades, né? Irem para o reino de Hades, eles estando vivos. E aqui Dante faz a mesma coisa, o Dante não morreu, ele está vivo. E ele está indo para o reino de Hades junto com os mortos, onde estão os mortos, as pessoas que morreram. E aqui as pessoas vão parando ele no caminho. E as pessoas vão parando mesmo, gente. Ah, tem gente que vai parar para perguntar do parente, meu filho tá vivo, entendeu? Tem essas coisas, sabe? As pessoas param para perguntar a ele e conhecer ele. Ah, ele é humano. Tem coisas que é difícil de ele passar, né? De um círculo pro outro, porque ele é humano e eles não querem deixar ele passar, porque ele é vivo, ele tá vivo. Então, tipo assim, tem toda uma questão. Aqui tem centauro, gente. Tem centauros. Nessa última parte ali, ele é carregado por um centauro, sabe? Gente, eu tô adorando a Divina Comédia, entendeu? E o Virgílio é um protetor, um guia, assim, excepcional, entendeu? O Virgílio protege ele como se fosse filho, sabe? Cuidando do filho, do bebê, entendeu? Protegendo o Dante. E o Dante às vezes fica com medo, apavorado, e aí fica mestre e tal, porque eles chamam o Virgílio de mestre e tal. E o Dante meio que se desespera e o Virgílio fica cuidando dele. É muito legal, muito legal, muito legal. E, como eu falei, faz referências a muito da mitologia grega. Então, se você não sabe, provavelmente isso vai levar mais um tempo para você pesquisar, né? Se você não sabe coisas básicas da mitologia. E também faz referências a histórias gregas como Ilíada, Odisseia, eu acho que também faz, se eu não me engano agora. Acho que foi mais um tempinho antes aí da leitura que fez e faz referência a Ilíada. Fala de muitas pessoas, de religiosos, pessoas que estão no inferno, que eram religiosos, papas, pessoas assim da parte da religião ali, da Itália, inimigos do Dante, inimigos políticos do Dante estão aqui. Então, tipo assim, vai fazendo as referências, mas isso vem nas notas de rodapé. Então você vai saber quem são essas pessoas. Agora, se você quiser, tá, esse aqui era, por exemplo, esse aqui é inimigo de Dante, inimigo político de Dante, foi, né, essa pessoa que ele tá se referindo. Aí você fala assim, vou saber mais sobre essa pessoa. Aí você pesquisa, mas às vezes se você não quiser saber, sei quem é aquela pessoa, mais sobre essa história aí, essa história de inimizade do Dante com essa pessoa, aí você pesquisa. Se você não quiser, e só você querer saber quem é, lê a nota de rodapé e tá tudo certo, entendeu? Essa é uma dica que eu dou pra vocês. Tá dando certo, tô gostando muito da leitura, continuo marcando as minhas partes favoritas dos cantos. E tem uma parte aqui, um inferno aqui, uma parte do inferno, do círculo, que as pessoas viram tipo árvores negras. Gente, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. As pessoas viram tipo uma árvore, sabe? É muito legal. E é porque, tipo, não é tipo tudo fogo. Cada círculo do inferno é uma coisa que a pessoa tem que passar, entendeu? É um nível diferente. É um tipo diferente de inferno, sabe? Pra pessoa que tá lá. E é tipo, cada círculo é pra um tipo de pessoa, pra um tipo de pecado, vamos dizer, que a pessoa cometeu. Ó, esse que as pessoas viram árvores é pessoas que, cometeram violência contra si mesmos, sabe? Se mataram e coisa e tal, sabe? E aí eles viram árvores. Os primeiros são transformados em árvores, cujas negras folhas, as árpias, dilaceram. Ou seja, tipo, as árpias, né? Que é uma criatura da mitologia grega. Se você não sabe, então você vai lá e pesquisa, entendeu? As pessoas se transformaram em árvores negras e as árpias vão destruindo essas árvores. É o pecado delas, é o que elas têm que passar pelo que elas fizeram, entendeu? Tem minotauro, gente, tem um minotauro, entendeu? É muito mitologia grega, tá? E esse da árvore é o canto 13. Tem muita mitologia grega e também elementos cristãos, né? Afinal ele tá no inferno, né? Então faz, né, referência. É isso, gente. Tá sendo muito legal, tá sendo divertido. O que eu não esperava nada, sabe? Eu não esperava que fosse divertido. Não esperava que eu fosse gostar tanto, entendeu? E eu tô lendo de forma leve, sabe? Eu não tô me matando de pesquisar, entendeu? Eu tô aproveitando a história. E sim, provavelmente farei releitura, né? E não tão demoradamente. Essa é a minha primeira leitura e depois eu pretendo fazer uma releitura, não de imediato, mas fazer uma releitura ainda, provavelmente esse ano,
pra fazer em questão de estudo mesmo, de aprofundamento. Porque realmente essa é a minha ideia, sabe? Ler e conhecer a história. Porque quando você conhece a história, depois você vai reler, você começa a perceber coisas, detalhes e absorver mais coisas e pesquisar mais coisas. Então, se você tem medo de ler a Divina Comédia, não tenha. Não é uma coisa assim absurda, bicho de 7 cabeças, não, tá? Vai na fé, vai em frente e que você vai conseguir, cara. Vai conseguir. Só, como falei, não é tão difícil. Nessa edição aqui, nessa tradução do José Pedro Xavier Pinheiro, José Pedro Xavier Pinheiro, não é uma tradução ruim, não é uma tradução difícil, tá? Tem algumas palavras que arcaicas, né? Palavras que a gente não usa, obviamente, até porque tem todo um ritmo de poesia, né? Então tem que ter palavras que combinem. Então você pode, essa palavra eu não sei o que é. Não, assim, tipo, é palavra. Você vai lá, Google. Isso aqui significa isso. Não é tão difícil, não é tão complicado. E tá sendo divertido, né? Então, eu recomendo pra vocês. E a minha leitura foi essa nesses dias, como eu falei, não deu pra ler. Hoje eu pretendo ler. Quero ler 2 capítulos, pelo menos, de David Copperfield, que é a discussão é sábado. Vou continuar a minha leitura de Divina Comédia. E agora eu não sei nem se eu leio mais só 2 cantos, porque eu acho que tá tão divertido que eu quero ler mais, entendeu? Mais cantos. Provavelmente posso ler até mais cantos assim, mas a meta é 2 por dia. Então pode ser que eu passe até mais de 2, né? Dependendo de como for acabando, né? Agora tá chegando pra metade, pro final. Pode ser que aconteça coisas que eu fique mais assim, interessada. E aí eu continue lendo. E minha meta mesmo, na verdade, é ler. E se possível terminar esse aqui, que é Em 6 Passos o que Faria Jesus. Eu vou focar nesse livro. Quero ver se consigo terminar ele hoje. Não sei se termino, falta 4 horas. Não sei se vai dar, mas possível, vou tentar o possível ler até acabar e continuar minha leitura de Divina Comédia e ler pelo menos 2 capítulos de David Copperfield. Ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, eu li um capítulo de Reis do Wild pra ver como que era. E tem uma vibe bem leve, assim, divertida, né? Porque eles são mercenários, mas eles meio que estão aposentados, né? É um mundo de fantasia, que eles matam monstros, essas coisas. E esse é baseado em bandas de rock. Eu só não lembro qual é a banda, depois eu vou pesquisar. Mas eles estão aposentados e eles vão ter que ter uma nova missão, eu acho. Vão ter uma nova missão. Vão ter que cumprir uma missão mesmo estando aposentados. Então, depois eu falo pra vocês sobre isso. Não tem muito o que dizer, porque eu só li um capítulo, né? E é um capítulo curto. Ele tem capítulos curtos, esse livro. Então, não sei muito sobre a história. Só falo assim, dá um vislumbre do que... Qual é o ritmo da história? É uma vibe meio comédia, sabe? Uma coisa meio comédia, meio divertida, engraçada, sabe? Então, parece que eu vou gostar, né? Finalizar esse take por aqui e depois eu volto pra falar com vocês, né? Pra contar o que eu li, o que eu não li e vem com mais atualizações. Até. Oi pessoal, vim aqui pra atualizar o vlog. Hoje já é sábado de tarde, quase escurecendo, tá? Já umas 5 e pouco da tarde, mas tá um calor aqui no Rio de Janeiro, impossível. Hoje resolveu fazer muito calor, ontem e hoje, e aí de noite tá chovendo pra caraca, né? Por causa do calor. Vim atualizar vocês sobre as leituras e finalizar esse vlog por aqui. Provavelmente não vou finalizar mais nada até amanhã, então vou finalizar esse vlog por aqui porque ele já tá ficando um pouco grande. Eu finalizei Em 6 Passos o que Faria Jesus e, gente, que livro incrível, maravilhoso, foi com certeza favoritado. Aqui tem a história começa de um jeito e ela vai crescendo, crescendo, crescendo até o fim, sabe? E o final é muito bonito também. Eu gostei demais desse livro, gente, gostei muito. Como eu falei, se você acredita em Deus, eu acho que essa leitura já é bem válida, você pode gostar porque é um enredo muito bom, muito envolvente e que te prende, né? E é uma leitura bem rápida.
Mas se você for cristão, eu acho que ele é essencial, sabe? Se você é cristão, você precisa fazer essa leitura uma vez na sua vida. Esse livro eu acho que é essencial para quem é cristão. Ele tem uma mensagem muito importante que continua atual e é uma mensagem que te marca, sabe? Esse livro tem acontecimentos que também não são sempre felizes, né? Tem coisas tristes que acontecem aqui e tem coisas muito impactantes, sabe? O impacto dessa frase é muito grande. E se você parar pra pensar na sua vida, essa frase é muito importante, sabe? É uma frase que te impacta sempre. E enquanto você tá lendo e quando você para de ler, essa frase fica martelando na sua cabeça, sabe? Eu acho essencial, sabe? Que se você é cristão, lê esse livro pelo menos uma vez. É incrível, é maravilhoso, é um livro que eu vou levar pra minha vida, sabe? Recomendo demais. E é uma história muito linda também. E ontem também, e esse aqui, ó, do Spurgeon, Como Ler a Bíblia, né? Que é um dos sermões do Spurgeon que é famoso e tudo mais, e foi traduzido, e enfim, Spurgeon é um pregador que é muito, muito famoso. Ele acho que é de 1800 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Que ele era pregador na época. Ele tem pregações que são muito famosas, ele escreveu diversos sermões, diversos livros também. Ele é um autor também, muito famoso. E esse sermão dele é Como Ler a Bíblia. Gente, que preciosidade. Isso aqui é precioso, isso aqui é ouro, como eu coloquei no Instagram. É ouro, gente. Se você tem Kindle Unlimited e Kindle, ou no celular mesmo, se você usa o Kindle Unlimited, pega pra ler. Tá no Kindle Unlimited, mas o e-book também é R$2 o e-book. Eu comprei o e-book, eu peguei no Kindle Unlimited e eu amei, eu marquei diversas coisas. Ele só tem 26 páginas, gente, e eu acho uma leitura extremamente importante se você tem interesse nesse tema de como ler a Bíblia. Leia, 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 e eu adorei a escrita. Eu amo o Spurgeon, trata esse tema, sabe? Como ele explica esse tema. É incrível, sabe? Maravilhoso. Muitas pessoas consideram ele um dos autores favoritos, né? Um dos pregadores favoritos, né? Do passado. E eu ainda não li Divina Comédia esses dias, né? Nesses últimos dias eu não li, porque eu vou ler hoje, entendeu? Hoje eu vou dar aquele gás no Divina Comédia, porque eu tô com saudade já da leitura, né? E esses dias eu não li, porque eu fiquei lendo Esses Passos que Faria Jesus, tive que sair, então não tive muito tempo para leitura. E eu andei em David Copperfield, hoje é a nossa discussão, e hoje que eu finalizei a meta, né? Tô no capítulo 15, e gente, o sofrimento desse menino não tem fim, não tem fim. Cada vez a ladeira abaixo, sabe? A ladeira vai ficando maior, 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 maior. E ele vai caindo, 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 caindo. E ele é pequeno, gente. Ele tem... Da última vez que falou a idade dele é que ele tava com 10 anos. Ele já passou cada perrengue, ele tendo que cuidar de si próprio, sabe? Gente, David Copperfield é incrível. E eu adoro os personagens do Dickens. Eles têm uma vibe meio caricata em alguns aspectos, mas que eu acho tão legal. E que apesar dos temas pesados que esse livro tem, sabe? As tristezas que esse menino passa, a leitura fica leve. E é uma leitura que flui muito bem. Não é um livro arrastado, é um livro muito envolvente, sabe? Não é um livro que demora para ser lido. Eu tô na página 284, no capítulo 15. Gente, maravilhoso. Agora, umas 6 horas, 8 horas, a gente comenta sobre o que aconteceu nessa parte. Eu quero ver o que o pessoal achou, né? De alguns acontecimentos aqui. E quando a gente finalmente sente que o David vai ter um alívio na vida dele, coitado, é desgraça. Vem desgraça e vem desgraça, entendeu? Esse que é o problema, coitado desse menino, tenho muita pena dele. E é isso, gente, foi essas minhas leituras. Eu provavelmente não vou finalizar nada mais hoje, vou ler mais um pouco de Divina Comédia mais tarde. E de repente pegar os livros do Wilde, né? E depois eu venho falar com vocês mais sobre leituras no próximo vlog. Eu atualizo sobre as leituras do final de semana, né? O que eu li mais hoje e domingo. E venho comentar aqui com vocês. Gente, tá muito calor, tô pingando aqui de suor. Mas eu vim aqui pra finalizar esse vlog. Muito obrigada por assistir esse vlog até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.